O fundador de uma escola de artes plásticas em São Paulo é acusado por ex-alunos de praticar abusos físicos, sexuais e até financeiros. 3 jovens procuraram a polícia para denunciar uma rotina de medo e humilhações na escola. São relatos assustadores. Com exclusividade, você vai ver agora como eram as aulas do artista plástico, que diz ser criador de um método de ensino que envolvia violência e muitos constrangimentos. Não tinha consentimento. Ele fazia o que ele queria, sem nenhum limite. Era ou você faz ou eu te destruo. Não é tinta vermelha, é sangue. Também está longe de ser uma oficina mecânica ou um açougue que prepara carne para os clientes. São aulas de artes plásticas em um ateliê em São Paulo. O professor do ateliê é Rubens Espírito Santo, um homem que criou um método pouco convencional para ensinar. Ele era um gênio e a gente ia conseguir, e todo mundo era imbecil, só ele que não. O artista plástico é investigado pela polícia de São Paulo. Ex-alunos de Rubens Espírito Santo denunciam que sofreram abusos durante o tempo que estudaram artes no ateliê do professor. Cara, vocês vivem como ratos. Nem mendigo de rua vive desse jeito. São relatos chocantes que revelam uma rotina de violência e medo. Eu não queria ter sido humilhada, eu não queria ter sido agredida, eu não gostava de ser agredida, eu não queria que ele passasse a mão em mim. Eu odiava aquilo. Ele finge que ele tá te dando uma aula de arte, mas ao mesmo tempo ele só tá mapeando você e entendendo como ele pode te dominar. Um lugar que tem nome de escola, mas é comandado por um homem que exige ser chamado de mestre. As primeiras denúncias foram reveladas durante um documentário em uma plataforma digital, o podcast O Ateliê, do jornalista Chico Felitti. Cada pessoa que eu entrevistava confirmava que aquilo tinha acontecido. Então, dizia, não, sim, tem violência. Passa por um princípio básico de uma relação abusiva, que é você deixa de ver aquilo como abuso. Você passa a normalizar aquela violência e passa até a pensar que você não consegue viver sem ela. É o que as pessoas me relataram. Quatro jovens e a vontade de se tornar um artista plástico. Eles procuraram o ateliê do centro, a escola de Rubens Espírito Santo. Por anos frequentaram as aulas do artista. Todos contam que viveram um tipo de prisão e que sofreram abusos físicos, psicológicos e sexuais. Essa mulher foi aluna de Rubens e conta como eram as agressões do exigente professor durante as aulas. Me enforcava até eu abrir a boca pra ele cuspir dentro, ele mandava agradecer, mordia a bochecha, mordia a nuca, dava tapa na minha coxa, assim, na minha virilha. E eu gritava pra ele parar e ele falava, não resiste. Em média, os alunos pagavam R$ 1.500 por mês para frequentar o ateliê todos os dias. Mas eles contam que esse valor aumentava porque se sentiam obrigados a comprar as obras do professor. Eu deixei lá, só comprando os trabalhos dele, mais de R$100 mil, coagida a comprar os trabalhos dele. Esse ex-aluno também afirma que pagou um preço alto pelas aulas. Comecei pagando R$600 e quando eu vi eu já estava pagando muito mais do que isso. Deve ter chegado uns R$300 mil. Jovens muito ricos de São Paulo estavam na lista de estudantes do ateliê. Durante o curso, os alunos contam que ficavam nus, como nesse registro disponível no site oficial do ateliê na internet. Xingamentos e punições, eles dizem que eram comuns. Muitas vezes eu chegava atrasado, 1, 2 minutos, ele fazia eu ficar pelado e jogava baldes d'água na minha cabeça. Me chamava de favelada, me chamava de p***, de vadia, de suja. Essa outra jovem, que estudou no ateliê por um ano, denuncia também que sofreu abuso sexual. Falar para as pessoas passarem a mão em mim também, no meu peito. Eu era modelo vivo, no meio da arte, isso é muito normal. Só que lá
aproveitava essa oportunidade para passar a mão mesmo. Os alunos contam que trabalhavam para o professor dentro do ateliê sem qualquer tipo de remuneração. Não há chance na legislação brasileira para esse tipo de relacionamento abusivo entre uma relação professor e aluno. Isso é crime, né? Isso fere qualquer estatuto. A nossa equipe veio até o local onde funcionava o ateliê de Rubens Espírito Santo, no centro de São Paulo. Os estudantes apareciam aqui com frequência para se matricular nos cursos de artes plásticas. A escola ficou em atividade, atrás desse portão, por 20 anos. Lá dentro é um galpão com várias salas. Só que após as denúncias, as aulas foram interrompidas e o espaço se encontra dessa maneira, ó, fechado. O dia a dia da escola sempre despertou curiosidade de quem vive por aqui. E a gente nem sabia de nada, a gente ficou até surpreso. Até pra gente entrar aí quando eu tinha algum problema de prédio, pra gente verificar, era difícil, mas era muito fechado, né? Edson foi funcionário de Rubens Espírito Santo no ateliê. Via com espanto o método violento de ensino do artista. Ele gritava, falava, xingava o pessoal, puxava o cabelo de vez em quando. E ainda perguntava para mim o seguinte: cara, como que pode as pessoas que nem vocês, com posse, né? Porque ninguém está lá de graça. O ateliê do centro divulgava uma técnica de ensino que Rubens Espírito Santo dizia ser inovadora. Ele chamou o tal método de RES, que são as iniciais do nome dele. No ateliê, Rubens exigia ser chamado de mestre, os alunos de discípulos. Você gosta emocional, você acha que aquele é seu único caminho. O cara te fala que você naquele lugar você não vai ser nada. O ateliê tinha regras rígidas. Uma parte está nesse documento que a Record TV teve acesso. Entre as determinações estão: não ter segredo. Todo discípulo é obrigado a falar inglês, alemão e francês. O documento cita violência, procedimentos físicos e morais violentos. E no último item, o professor proíbe alunas de usar roupas íntimas cor da pele. As aulas de Rubens Espírito Santo eram gravadas, desde uma conversa com os estudantes até os exercícios propostos por ele. Tá queimando a minha pele. Tá ardendo muito! Rubens também fazia tatuagens no ateliê. Nesse registro, ele usa a força para marcar o desenho na pele da aluna, que chora de dor. E o mais chocante, cortar alunos com um bisturi para usar o sangue como tinta nas telas. Esse aluno ainda tem na pele a marca do horror que sofreu. Vou fazer uma cruz em vocês. Faz uma fila aqui. Pegou o estilete e começou a fazer cruz. Aí essa marca eu ainda tenho no meu braço até hoje. Um professor que fuma charuto durante as aulas, bebe cerveja, dá ordens e não houve reclamações. Ele consegue entrar em um jeito na sua cabeça que ele fala: aqui as regras são as minhas, você só tem que obedecer e confiar. E você confia, e você obedece. Um comprometimento tão fiel a um líder que consegue manipular as emoções de quem o segue. Como explica a Margarita Barranco, terapeuta espanhola, especialista em manipulação psicológica. Existem pessoas que estão em grupos que são muito inteligentes, mas a parte emocional delas é a que falha. Isso as torna vulneráveis, não porque elas não tenham capacidade de raciocínio e capacidade intelectual, mas porque o coração delas é o que as torna vulneráveis. E o que o manipulador faz é aproveitar essa situação para conquistá-las e integrá-las ao grupo. Para essa outra psicóloga, a necessidade de ser aceito, de pertencer a um grupo, no caso dos artistas plásticos, pode ter levado alunos a permitir tantos abusos. Você começa a se afastar de outras pessoas, se afasta de um grupo, que aquele grupo é a tua mediação, ok? Então,
E aí vai acontecendo coisas absurdas, mas você olha para os outros, que o teu referencial é o outro. E aí eu olho para todo mundo e ninguém está achando aquilo grave. E aí, qual é a sensação que normalmente as vítimas relatam? Se ninguém está achando grave, a estranha sou eu, a errada sou eu. Não sou eu que preciso procurar ajuda, porque hoje o meu grupo de pertencimento é esse. Rubens Espírito Santo tem 56 anos. Nasceu na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. Ele se descreve como artista, pensador e pedagogo. Eu acabei caindo nesse vislumbre, você acaba sendo sequestrado mesmo. Quando você vê, você tá dentro dessa bolha, dessa manipulação. Depois das denúncias, Rubens divulgou uma carta. O professor de artes pede desculpas aos alunos por eventuais excessos que ele diz terem sido consentidos. Ele reconhece que o método de ensino é rigoroso e que são experiências radicais no campo das artes. Afirma ainda que nunca obrigou os alunos a comprar as obras dele. Desde que as denúncias foram divulgadas no início desse ano, o artista plástico Rubens Espírito Santo não tem sido visto. Nas últimas 2 semanas, nós telefonamos para ele várias vezes, mandamos mensagens por celular, mas até hoje não houve resposta alguma do professor. A nossa equipe está agora a caminho da casa dele, que fica a 350 metros da escola, e a gente vai tentar mais uma vez conversar com Rubens Espírito Santo. Na portaria, os funcionários disseram que ele não estava em casa. O ateliê do centro e o apartamento de Rubens foram alvo de mandados de busca e apreensão. A polícia apreendeu computadores onde Rubens armazenava os registros das aulas. As testemunhas e a acusação já foram ouvidas. O nosso inquérito policial ele é baseado em 2 crimes: violação sexual mediante fraude e cárcere privado com relação a uma vítima. O autor ele usava as vítimas como um instrumento para a prática de atos sexuais, e ele passava a visão para elas que aquilo estava dentro de um contexto artístico, por isso a fraude. Rubens Espírito Santo ainda não foi ouvido. Por nota, o advogado do professor diz que as acusações serão devidamente esclarecidas no curso das investigações. O artista e a defesa acreditam na justiça e repelem julgamentos precipitados e linchamentos públicos de imagem a partir de informações distorcidas, parciais e fora de contexto. As ex-alunas que procuraram a polícia abandonaram o ateliê 5 anos atrás. A demora para denunciar o agressor, segundo essa psicóloga, tem explicação. Sempre a primeira reação ela é quase que, em todas as ocasiões, de desconfiança. Sabendo dessa desconfiança, eu também tenho mais uma barreira para que eu venha pedir ajuda. Então, algumas vítimas, por exemplo, levam décadas para conseguirem nomear, para conseguirem pedir ajuda. 10% das vítimas de violência, de fato, pedem ajuda. Isso significa que a gente tem um contingente de 90% de vítimas que estão em silêncio. Esse advogado, que representa as 3 alunas que denunciaram Rubens à polícia, diz que outras vítimas já procuraram por ele. Eu tenho mais 2 vítimas que devem denunciar nos próximos dias. E estou atendendo mais algumas vítimas, mais umas 6 vítimas estão me procurando, mas ainda para conversar, uma conversa inicial. Porque o que eu estou sentindo é que as pessoas estão se encorajando a procurar e denunciar. Longe do ateliê do centro, as vítimas se esforçam para superar os traumas, mas ainda enfrentam um longo e doloroso processo de cura. Eu não sabia que eu ia passar por tudo isso, assim, era um processo maluco, assim, sabe? Ele era um terror psicológico, por isso que eu tô aqui, sabe? Eu tenho a plena convicção de que nenhum tipo de violência consegue ensinar alguma coisa pra alguém. É uma ferida bem difícil de sarar, assim, de curar.